Imagine acordar, arrastar-se até o banheiro, olhar no espelho e sentir um vazio inquietante. O reflexo que você vê é familiar, mas não é você. Seu nome ecoa na sua mente, mas soa como uma palavra estranha, desconexa, como se pertencesse a outra pessoa. Você tenta se lembrar de quem é, mas algo está errado, profundamente errado. Essa sensação perturbadora não é ficção científica ou um pesadelo passageiro. É o que pode acontecer após dias sem dormir. A privação de sono não é apenas sentir-se cansado ou sonolento. É uma jornada aterradora rumo ao colapso da sua própria identidade, onde o cérebro, exausto, começa a apagar as luzes da sua consciência. Vamos mergulhar nesse abismo dia após dia e explorar como a falta de sono pode transformar sua realidade em um pesadelo acordado. No primeiro dia sem dormir, você provavelmente já experimentou algo assim antes. Uma noite em claro estudando, trabalhando ou simplesmente incapaz de fechar os olhos. A princípio, parece manejável. Você sente cansaço, seus olhos ardem e a concentração começa a falhar. Talvez você derrube uma caneta, esqueça onde estacionou o carro ou precise reler a mesma frase 3 vezes. Isso acontece porque o cérebro, privado de sono, começa a operar em modo de economia. O córtex pré-frontal, responsável por funções executivas como planejamento, tomada de decisões e atenção, é uma das primeiras áreas a sofrer. Estudos mostram que após 24 horas sem dormir, a atividade cerebral nessa região diminui significativamente, levando a lapsos de atenção e dificuldade em processar informações complexas. Você pode rir de si mesmo por tropeçar nas palavras ou esquecer algo óbvio, mas o que está acontecendo é mais sério do que parece. Seu corpo já está enviando sinais de alerta. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, começam a subir, enquanto a produção de serotonina, que regula o humor, diminui. Você pode se sentir irritado, impaciente ou até emocionalmente instável. É apenas o começo, mas o terreno já está sendo preparado para algo muito mais grave. No segundo dia, a névoa mental se torna mais densa. Você não está apenas cansado, está funcionando em um estado alterado de consciência. Sua coordenação motora começa a falhar. Talvez você esbarre em móveis ou derrame café sem querer. A privação de sono afeta o cerebelo, a parte do cérebro responsável por movimentos precisos, tornando suas ações desajeitadas. Estudos apontam que após 48 horas sem dormir, o desempenho motor de uma pessoa é comparável ao de alguém com uma concentração de álcool no sangue de 0,1%, acima do limite legal para dirigir em muitos países. Além disso, sua capacidade de tomar decisões racionais está comprometida. O córtex pré-frontal, agora ainda mais sobrecarregado, luta para manter o controle. Você pode fazer escolhas impulsivas, como comer um pacote inteiro de biscoitos ou responder a um e-mail de trabalho com um tom inadequado. E então, aos primeiros sinais de algo mais perturbador. A despersonalização começa a se infiltrar. Você olha para suas mãos e elas parecem estranhas, como se não pertencessem a você. Sua voz soa distante, como se outra pessoa estivesse falando. Esse é o cérebro começando a perder a conexão com a autoconsciência, um processo que só piora com o tempo. Chegamos ao terceiro dia, e agora a situação fica perigosa. Você está dirigindo, segurando o volante, quando, de repente, pisca. Quando abre os olhos, percebe que o carro avançou por 8 segundos sem que você estivesse no controle. Isso é um microslip, um apagão momentâneo em que o cérebro, desesperado por descanso, desliga por frações de segundo, de 1 a 15 segundos para ser exato. Durante esses lapsos, você pode estar de olhos abertos, mas não está presente. O pior, eles são imprevisíveis. Podem acontecer enquanto você está cozinhando, segurando uma faca ou até cuidando de uma criança. É como se o cansaço tomasse as rédeas, transformando você em um passageiro no seu próprio corpo. Microslips são resultado do cérebro entrando em breves períodos de sono de ondas lentas, mesmo enquanto você está acordado. Pesquisas mostram que após 72 horas sem dormir, essas pausas se tornam mais frequentes e prolongadas, aumentando drasticamente o risco de acidentes. Imagine estar em uma reunião importante e, sem aviso, sua mente apaga por alguns segundos. Quando você volta, todos estão te encarando e você não tem ideia do que foi dito. Esse é o poder da privação de sono. Ela rouba a sua presença no mundo.
No quarto dia, a despersonalização atinge o auge. Você olha no espelho e não reconhece o rosto que te encara. É familiar, sim, mas parece pertencer a outra pessoa. Seu nome, que você repetiu mentalmente para se ancorar, soa estranho, como uma palavra inventada. Essa sensação, chamada de despersonalização induzida por privação de sono, ocorre porque o cérebro, exausto, começa a desligar áreas responsáveis pela autoconsciência, como o córtex parietal e o lobo temporal. Você se sente desconectado, como se estivesse assistindo a sua vida de fora, um espectador em um filme que não controla. Essa experiência é profundamente desorientadora. Você pode tocar seu rosto e não sentir que é seu. Pode ouvir sua voz e questionar quem está falando. Estudos de neuroimagem mostram que nesse estágio, a comunicação entre diferentes regiões do cérebro começa a falhar, criando uma sensação de fragmentação. É como se o software da sua mente estivesse travando, incapaz de carregar a versão completa de você. No quinto dia, seu corpo entra em modo de emergência. Seu coração dispara sem motivo aparente, você começa a suar mesmo em um ambiente frio. E uma sensação avassaladora de que algo terrível está prestes a acontecer toma conta de você. É o pânico puro, mas os exames médicos não mostram nada de errado. Isso acontece porque o córtex pré-frontal, que regula as emoções e inibe reações exageradas, está em colapso. Sem ele, o sistema límbico, a parte emocional do cérebro, assume o comando, disparando descargas de adrenalina e cortisol. Taquicardia, tremores e uma sensação de morte iminente se tornam sua realidade, mesmo que não haja ameaça. A ameaça, na verdade, é você mesmo. Esse estado de hiperatividade fisiológica é o corpo tentando forçar você a parar. Ele está gritando por descanso, mas você continua ignorando. Nesse ponto, até tarefas simples como amarrar os sapatos ou escrever uma frase coerente tornam-se quase impossíveis. Sua memória de curto prazo está gravemente comprometida e o hipocampo, responsável por armazenar novas memórias, praticamente desliga. Você pode ter uma conversa importante e, minutos depois, não lembrar de uma só palavra. No sexto dia, a linha entre realidade e sonho começa a se dissolver. Você ouve alguém chamar seu nome, mas quando se vira, não há ninguém. Um gato corre pelo chão, mas você não tem gato. Uma mão toca seu ombro, mas você está sozinho. Essas não são ilusões passageiras. São alucinações vívidas causadas por privação de sono. O cérebro, desesperado por descanso, entra em um estado de REM acordado, onde os sonhos invadem a realidade. Pessoas relatam ver sombras, monstros, até parentes falecidos. Alguns conversam com essas visões e acreditam que são reais. Essas alucinações ocorrem porque o cérebro, sem um ciclo normal de sono REM para processar emoções e memórias, começa a vazar esses processos para o estado de vigília. O lobo occipital, responsável pela visão, e o lobo temporal, que processa sons e memórias, começam a disparar sinais erráticos, criando experiências sensoriais que não têm base na realidade. É como se seu cérebro estivesse escrevendo um roteiro de terror, e você é o protagonista involuntário. No sétimo dia, você está no limite do colapso. O mundo ao seu redor virou um pesadelo distorcido. Você ouve vozes sussurrando para correr, vê luzes piscando em padrões ameaçadores, sente uma presença dentro da sua cabeça. Você está acordado, mas preso numa psicose induzida por privação de sono. Nesse estágio, o cérebro perdeu a capacidade de distinguir realidade de alucinação. Você pode falar coisas sem sentido, rir de objetos inanimados ou chorar sem motivo. Alguns relatam até comportamentos perigosos, como se machucar sem perceber. O colapso não é apenas mental. A privação extrema de sono afeta funções autônomas, como batimentos cardíacos, respiração e regulação da temperatura corporal. Estudos sobre casos raros, como a insônia familiar fatal, mostram que a falta prolongada de sono pode levar à falência completa do corpo. O sistema nervoso central, incapaz de se reparar, começa a desligar funções vitais. Em casos extremos, pessoas simplesmente param de dormir e nunca mais acordam. O sono não é apenas descanso, é manutenção vital. Ele repara o cérebro, consolida memórias, regula emoções e mantém o corpo funcionando. Sem ele, você não apenas deixa de sonhar, você deixa de ser você.
A privação de sono é um experimento cruel que revela o quão frágil é a nossa mente e corpo diante da falta de algo tão básico. O sono é gratuito, mas ignorá-lo pode custar tudo. O sono é gratuito, mas desrespeitá-lo pode cobrar o preço mais alto. Se esse vídeo te fez pensar 2 vezes antes de virar a noite, deixa o like, compartilha com quem precisa dormir direito e se inscreve para ver mais segredos sombrios do cérebro.